Dispor de um bom planejamento corporativo com visão estratégica pode significar estar muito à frente do mercado e, em especial, dos concorrentes diretos. Olá, o tema da nossa aula é o planejamento e as suas principais características. Nessa aula, iremos conceituar a administração enquanto ciência e apresentar a função gerencial de planejamento. Em linhas gerais, o que significa administrar? Vamos ver o que Antônio César Amaru Maximiano tem a nos dizer a respeito do conceito de administração. Dirigir recursos humanos, financeiros e materiais, reunidos em unidades organizadas, dinâmicas e capazes de alcançar os objetivos da organização e, ao mesmo tempo, proporcionar satisfação àqueles que obtêm o produto, o serviço e àqueles que executam o trabalho. Nas palavras de Maximiano, o que podemos perceber é que, de fato, todos os recursos de uma empresa devem estar direcionados para atingir determinados objetivos pré-estabelecidos. A importância de se ter objetivos não é somente a razão de ser de uma empresa. Todos os recursos devem estar direcionados para que esses objetivos possam ser contemplados e obedecer a 3 critérios específicos da administração. O primeiro desses critérios diz respeito à obtenção de satisfação do consumidor, seja com o produto ou com o serviço que foi adquirido pela empresa. Já o segundo critério diz respeito ao lucro resultante da comercialização da produção ou mesmo da prestação do serviço que for ofertado. E o terceiro, e não menos importante, critério da organização será a remuneração justa e adequada ofertada a todos aqueles que executam o trabalho, os funcionários e os empregados. Os gestores de toda e qualquer hierarquia de uma empresa devem envidar todos os seus esforços para alcançar estes 3 objetivos, de uma forma eficiente e eficaz, vislumbrando inclusive as expectativas de todos aqueles envolvidos, tanto dentro quanto fora de uma empresa. Um administrador de qualquer escalão tem como atividade primordial planejar, organizar, dirigir e controlar todos os recursos dispostos e necessários dentro da empresa, desde os financeiros, os humanos, até chegarmos nas máquinas e equipamentos. Cabe a esse gestor ampliar ao máximo que puder todos os resultados que pretende alcançar com o mínimo de esforço. Percebemos que o administrador deve, antes de qualquer coisa, entender o funcionamento de uma empresa como um todo, também porque e para que certo departamento de uma empresa existe ou poderá deixar de existir. Além de estar completamente imerso no conjunto da organização como um todo, o administrador tem que saber lidar com habilidade com as pessoas que compartilham o seu trabalho, seja seu subordinado ou mesmo a sua chefia. Nessa área, a ciência da psicologia é o ponto de apoio para um bom desenvolvimento e um bom relacionamento no ambiente de trabalho. É função, portanto, primordial de todo e qualquer administrador saber motivar de forma racional seus funcionários, sem exercer pressão, mas podendo delegar tarefas, delegar funções de forma objetiva, buscando com isso obter resultados de forma satisfatória. O gerenciamento de pessoas talvez seja a mais complexa e delicada tarefa que existe na administração, pois é necessário saber motivar os funcionários, fazer com que estes se sintam felizes por estar na empresa, executando as suas tarefas. Para que isso possa acontecer, o administrador exerce uma liderança branda, sem pressão, tentando atingir a motivação de seus funcionários para que estes desenvolvam suas respectivas tarefas de maneira satisfatória. O administrador deve buscar ser uma figura simpática aos olhos daquele que dirige. Finalmente, é importante que aquele que vai dirigir uma empresa
conheça todos os equipamentos produtivos e administrativos desta empresa. Máquinas de produção modernas, ferramentas, equipamentos, instalações, computadores, todas as outras máquinas são componentes vitais na área de produção e na área de administração. Dito dessa forma, fica esclarecido que as funções primordiais de um administrador são planejar, que significaria visualizar um estado futuro e traçar um plano de ação para alcançar esse estado. Organizar é o processo de arrumação dos fluxos de pessoas e de materiais relativos ao trabalho, com vistas a obter um máximo de resultado com um mínimo de utilização para cada recurso. Isto é, um meio de estruturar a execução do plano de ação elaborado anteriormente. Dirigir, realizar planos através das pessoas, e normalmente vamos saber que é a função mais difícil. E finalmente, não menos importante, a função controlar, que significa assegurar se tudo ocorre de acordo com aquilo que havia sido planejado, as ordens dadas e os princípios adotados. O que percebemos, portanto, é que administrar é um somatório de funções, de atividades. Planejar, organizar, dirigir e controlar são funções especialmente distintas, mas que unidas podem apontar o que significa a verdadeira essência de uma administração. Qualquer gestor que se preze tem que exercer essas 4 atividades em qualquer função que esteja lotado, seja desde o nível operacional até o nível estratégico, passando pelo nível tático. Qualquer uma dessas funções é extremamente válida em qualquer área dentro de uma empresa. É bem verdade que a função planejamento talvez seja a mais importante dentre as 4 funções administrativas. Existe planejamento na organização, existe planejamento no estilo de direção, existe planejamento no item de controle. Sem o planejamento não somos nada e, consequentemente, a empresa também não é. A função planejamento é, portanto, uma das mais importantes dentro de uma empresa. E por isso, inclusive, uma das mais relegadas. Veremos nessa aula uma situação real passível de administração. Suponha que você está com a ideia de montar o seu próprio negócio, como, por exemplo, uma fábrica de doce. Você imagina máquinas trabalhando, pessoas operando essas máquinas, e você, em um escritório, analisando e verificando relatórios de compra de matéria-prima e de vendas da sua produção de doce. Ao imaginar isso, você está visualizando um estado futuro, uma série de acontecimentos que não são realidade, mas que você pretende atingir. Você possui bons conhecimentos sobre a produção de doces de uma forma geral. Sabe, inclusive, a receita de ótimos quitutes e dispõe de um determinado capital para que isso aconteça. Praticamente, você tem todos os itens básicos para poder dar início à fabricação de doces. Você, inclusive, percebe que é necessário a aquisição de uma série de itens para a montagem da sua fábrica. É preciso ter espaço físico, é necessário que algumas máquinas possam ser adquiridas, é preciso entrar em contato com fornecedores de matéria-prima e, inclusive, contratar as pessoas que irão trabalhar para você nessa fábrica. Desta forma, você pega uma caneta e um papel e faz uma lista de tudo que é necessário, inclusive apontando a forma de adquirir cada um desses elementos. Nesse exato momento, você está realizando uma função administrativa denominada planejamento. Como a definição anterior pôde expor, você visualizou um estado futuro, a sua fábrica de doces, e escreveu tudo o que é preciso para que ela seja montada, inclusive a forma de adquirir cada elemento que você precisa.
você traçou nesse exato momento o plano de ação. Dito dessa forma, vamos conceituar, portanto, o que seria o planejamento. Planejar é decidir de forma antecipada tudo o que deverá ser feito. Um dos itens mais importantes do planejamento deve ser contrabalançar as incertezas e as modificações que podem acontecer. As incertezas estão presentes em todo o ambiente e, dessa forma, precisamos saber quais são os riscos que iremos correr ao eleger todos os itens que compõem o nosso planejamento. O segundo motivo pelo qual o planejamento é uma função tão importante é porque ele possibilita que qualquer pessoa concentre a sua atenção nos objetivos empresariais. Uma vez que você tem um planejamento, você sabe onde deve almejar e como deve chegar até lá. E é isso que essa função nos possibilita. O terceiro motivo pelo qual o planejamento é uma função importante é porque ele consegue assegurar o funcionamento econômico de qualquer firma. Ou seja, uma vez planejado onde se pretende alcançar, todos os recursos financeiros e todos os esforços podem ser direcionados de forma econômica para este alvo. O quarto motivo pelo qual o planejamento é extremamente importante dentro de qualquer organização é porque, através dele, conseguimos obter o controle. Ele facilita o acesso à função administrativa de controle. Se você não planejou, nenhuma atividade é passível de controle. Se você exercita o plano de ação e o inaugura com planejamento, todas as ações são passíveis de verificação. A natureza e o propósito do planejamento também delineiam um outro motivo pelo qual essa função é tão importante e deve ser estudada primordialmente por todos os administradores. Um dos propósitos iniciais do planejamento é a contribuição que ele dá aos objetivos. Novamente, os objetivos precisam ser atingidos e, sem planejamento, nunca conseguirão sê-los. Há também um primado do planejamento sobre as demais funções administrativas. Tomado como a função que pensa antecipadamente em tudo que deve ser realizado, deveremos inclusive imaginar que esse pensar antecipado aplica-se à função organização, aplica-se à função direção e à função controle. Pensar antecipadamente nos recursos a ser utilizados é o planejamento dentro da organização. Pensar antecipadamente no estilo de direção que deve ser utilizado para obter a cooperação de todos os subordinados é o planejamento dentro da direção. Pensar antecipadamente em qual método que é o mais eficaz para medir o desempenho de uma empresa ou de qualquer tarefa empresarial é a presença do planejamento dentro da função controle. Há também uma influência generalizada do planejamento em todas as áreas de qualquer empresa. Desde o nível operacional até o nível estratégico, passando pelo nível tático, todas as atividades desenvolvidas cotidianamente devem ser planejadas. A elaboração de planos para a realização de uma tarefa cotidiana é presente e é necessária. A elaboração de planos para uma tarefa de médio prazo que precisa ser monitorada também é necessária. E a elaboração de planos para uma tarefa de longo prazo é imprescindível para a manutenção da sobrevivência de uma empresa. A eficiência desses planos diz respeito normalmente à urgência na elaboração dos mesmos. Os planos, sejam de curto, médio ou longo prazo, sempre são eficientes, porque uma vez traçados, ampliam as possibilidades de contrabalançar os riscos e as incertezas presentes no cenário. Dito dessa forma, passemos então a analisar o método de planejamento. Será que de fato existe um único método para se planejar? O que vamos descobrir é que a resposta para essa pergunta é não. Não existe somente um método de planejamento. Contudo, algumas perguntas devem ser feitas e, obviamente, respondidas para que o planejamento possa começar a ser esboçado. De todas essas perguntas, algumas são inequívocas.
O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Onde fazer? Quais os meios que poderemos utilizar para fazer? As respostas para todas essas perguntas devem ser escritas e colocadas de uma forma em que visualmente o administrador consiga contrabalançar todos os riscos e todas as incertezas presentes neste ambiente. Dito dessa maneira, o que sabemos é que o planejamento agora deverá seguir alguns princípios, dentre os quais os mais importantes são o princípio da unidade. Todas as partes de uma organização devem estar integradas e interligadas para a consecução de objetivos comuns. Um outro princípio também importante é o princípio da previsão. Todo planejamento que se preze deve estabelecer prazos para que as tarefas possam ser cumpridas. Sem o estabelecimento desses prazos, nenhuma previsão sequer poderá ser atendida. Um terceiro e não menos importante princípio do planejamento é o princípio da inerência, que é a parte integrante de todos os setores. Ou seja, não adianta que uma empresa simplesmente planeje as suas atividades de produção e esqueça completamente das suas atividades financeiras. Todas as ações empresariais devem estar planejadas e todas elas devem ter como horizonte o mesmo universo. Um outro princípio também importante que orienta a função planejamento é o princípio da universalidade. Ou seja, a empresa deve tentar prever todas as consequências advindas ou oriundas do atingimento de determinado objetivo. Deve saber, inclusive, o que poderá ser feito após atingir este objetivo. E, finalmente, e não menos importante, o princípio da flexibilidade. Falar que um planejamento deve ser flexível, em princípio, parece um paradoxo. Portanto, é possível realizar um planejamento e eleger todas as possibilidades que ele oferece. Isso é tornar o planejamento flexível. Vamos ver agora, no nosso quadro Grandes Administradores, a história de Walt Disney e toda a contribuição que ele trouxe para a administração. Walter Elias Disney, mais conhecido por Walt Disney, nasceu em 1901 nos Estados Unidos. Desde garoto, sempre demonstrou grande talento para o desenho. Em 1922, abriu seu escritório com o objetivo de explorar uma nova área, a animação. Em 1928, Disney criou Mickey Mouse, o primeiro desenho animado a utilizar som totalmente sincronizado. Na década de 1930, seus trabalhos já haviam alcançado sucesso mundial. Disney investiu alto na produção de seu primeiro filme de animação, Branca de Neve e os Sete Anões. Em julho de 1955, foi inaugurada na Califórnia a Disneylândia, o primeiro parque de diversões de Disney. Em 1966, com 65 anos, Walt Disney morreu de câncer. O nome Disney representa hoje uma empresa multibilionária, com inúmeros empreendimentos espalhados pelo mundo. É a maior companhia de mídia. Como vimos na história de Walt Disney, a função planejamento foi primordial para a sobrevivência do grupo de entretenimento que ele presidiu. Para além de todas as ações que ele empreendeu, o que vamos verificar é que todas as etapas de um planejamento são importantes para que ele seja almejado. Vejamos agora as fases de um planejamento. A primeira etapa é o exame da situação, que, de uma forma genérica, é uma análise situacional de determinado ambiente ou de determinado tipo de negócio que possa ser desenvolvido. É a visão que a pessoa tem a respeito do que é aquela empresa ou do que pode vir a se tornar aquela empresa. É um exame situacional, genérico e extremamente relativizado. Numa segunda etapa, temos o que vamos chamar de previsões. Necessariamente as previsões dizem respeito às informações coletadas quanto àquele tipo de negócio ou tipo de empreendimento, ou mesmo
àquele tipo de estratégia a ser traçado. A previsão contempla toda e qualquer informação que você ouviu a respeito daquela estratégia e, portanto, ela deve ser anotada com vistas ao estabelecimento de um plano de ação. A terceira fase é o plano de coleta de dados. Esses dados devem ser recolhidos de uma forma precisa e detalhada, a fim de estabelecer quais são os parâmetros pelos quais o empreendimento, a ideia e o objetivo poderão ser alcançados. A quarta fase de um planejamento diz respeito à eleição de todas as alternativas que foram propostas para atingir determinado objetivo. Essas alternativas devem obedecer a alguns critérios para que esses objetivos de fato possam ser contemplados. O primeiro dos critérios é o da adequabilidade, ou seja, será que tal caminho é adequado e a empresa possui recursos suficientes para alcançar determinado objetivo? O segundo critério é o critério da execuibilidade e diz respeito normalmente às condições que a empresa tem para chegar a determinado objetivo. O processo decisório vai levar em consideração as certezas, os riscos e as incertezas presentes naquele objetivo. Vejamos então, o que é a certeza administrativa? A certeza administrativa é o conjunto de informações que você dispõe para tomar uma determinada decisão. E, obviamente, a incerteza é justamente o contrário. É o conjunto de informações que você não dispõe para tomar uma determinada decisão. Seja pelo lado da certeza, da incerteza ou mesmo do risco, o que vamos verificar é que sem planejamento aumenta-se rapidamente o grau de incerteza. E, portanto, todas as atividades administrativas poderão ficar à mercê de algum tipo de decisão muito equivocada. O outro item que compõe o planejamento é a planificação. Planificação significa dispor em planos segmentados por setores e por áreas todas as atividades recorrentes para atingimento do objetivo. Sem a planificação, nenhum dos setores ou nenhuma das pessoas será capaz de afirmar com certeza se as atividades que estão desenvolvendo estão de acordo com aquele objetivo pré-estabelecido. Dito dessa forma, passaremos então à próxima etapa de um planejamento, que é a caracterização da situação. Uma vez eleito o objetivo a ser atingido, uma vez dividido isso em prazos, em pessoas e em departamentos, iremos eleger quais são todos os elementos que podem afetar positiva ou negativamente cada um desses itens que compõem esse planejamento. Isso chama-se caracterizar a situação e expor, de fato, tudo que pode afetar uma empresa. Outra etapa da função planejamento diz respeito ao enunciado dos elementos decisórios que orientam a elaboração de planos, ou seja, todos aqueles planos elaborados anteriormente devem possuir, de antemão, decisões já tomadas a fim de que qualquer outra situação não consiga modificá-los de forma alguma. Uma outra etapa que compõe o planejamento diz respeito também à indicação das operações e os seus respectivos responsáveis, ou seja, quem fará o que e qual é o prazo que isso deverá ser apresentado. Essa etapa é primordial para que o planejamento possa ser alcançado. Finalmente, também não menos importante, temos a indicação dos recursos disponíveis para a elaboração de todas as tarefas e as medidas de acompanhamento das operações e das ações corretivas que devem ser desenvolvidas, bem como as prescrições quanto à segurança e aos prazos que devem ser implantados. A supervisão é de suma importância para que o planejamento possa ser atingido. Sem alguém para supervisionar todas as etapas que anteriormente nós descrevemos, de nada adiantou realizar o planejamento. O controle. Essa função é primordial e também está presente no planejamento. A etapa de planejamento é muito extensa e carece de alguém para supervisioná-la do início ao fim. Alguns outros aspectos também são relevantes nessa função planejamento, dentre os quais podemos citar a questão da oportunidade, ou seja, o pleno conhecimento de todas as potencialidades e inclusive de todas as fraquezas que qualquer tipo de negócio ou que qualquer estratégia pode ter. Saber em que é bom e em que é ruim é fundamental para que o planejamento possa ser escrito. Outro ponto importante
é a existência de planos derivativos ou planos de apoio frente àquele planejamento inicial e que contemplem o princípio da flexibilidade de um planejamento. Além disso, podemos citar também algumas respostas às perguntas que devem ser realizadas para a elaboração de um planejamento. Por que está sendo feito isso? Que será feito disso? Quem o fará? Como será realizado? Onde será realizado? Quando e por quanto será realizado? Todas essas etapas e essas perguntas são extremamente importantes para que possamos ter um planejamento firme e disposto a alcançar o prazo estabelecido. Tipos de planejamento. O primeiro e talvez o mais importante é o planejamento estratégico, que contempla a visão completa e externa da empresa, contempla também os pontos fortes e os pontos fracos desta mesma empresa, apresentando inclusive aquilo em que ela é eficiente e aquilo que ela é ineficiente, e também faz um exame e apresenta uma visão ampla, detalhada e demorada de todos os problemas que uma organização pode enfrentar. Um outro tipo de planejamento pode ser denominado como política de uma empresa, onde estão presentes todos os valores que aquela empresa preserva e, inclusive, como esses valores estão presentes dentro dos objetivos empresariais. O próximo tipo de planejamento é aquele de metas, ou seja, quando quantifica-se e coloca-se prazo em todos os objetivos a serem alcançados. Meta é a quantificação de todo e qualquer objetivo. O global é o planejamento que contempla toda a organização e que todos os recursos devem estar disponíveis a ela. O setorial é o planejamento que está dentro do planejamento global. É o planejamento somente de um setor e de uma área, mas que não pode ir de encontro ao planejamento global. Os planos de planejamento também podem ser desenvolvidos dentro de uma organização e eles podem possuir o caráter de permanente, de organizacional e de operacional. De todos esses elementos, alguns nos chamam a atenção, dentre os quais as principais características dos planejamentos. Ou seja, planejamento é um processo permanente e contínuo, e assim deverá ser. O planejamento é sempre voltado para o futuro, baseia-se no passado, orienta-se pelo presente, mas é voltado para o atingimento de metas futuras. O planejamento visa a racionalidade e a tomada de decisões. O planejamento, portanto, é um objetivo que, uma vez alcançado, irá minimizar o impacto das decisões negativas tomadas anteriormente. Dentre todas as características do planejamento, podemos também citar que ele visa selecionar a alternativa mais adequada para o encontro do objetivo, é um fenômeno sistêmico, isso é, considera a totalidade da empresa e o seu relacionamento com o ambiente em que essa empresa está inserida. O planejamento também é interativo, ou seja, ele deve ser suficientemente flexível para aceitar possíveis ajustes e supostas correções. Planejamento também é uma alocação de recursos, ou seja, visa empregar os recursos humanos e os recursos não humanos. Planejamento é também uma técnica cíclica, ou seja, permite a avaliação e a mensuração para possíveis novos futuros planejamentos. É também uma função que interage com as demais, influenciando e sendo influenciado pelas mesmas. Planejamento também é uma técnica de coordenação, uma vez que todas as atividades dos diferentes órgãos ou dos níveis operacionais estão integrados e sincronizados para a consecução de objetivos finais. E planejar também é uma técnica de mudança e de inovação, já que introduz todas as mudanças e é capaz de absorver todas as inovações presentes no ambiente. Para complementar a aula de hoje, recomendo a leitura dos seguintes livros. Introdução à Administração, do Antônio César Amaru Maximiano, da editora Atlas. É um bom livro e trata especialmente de planejamento. Temos também o livro do Kuntz, do O'Donnell e do Weyrich, Administração, Organização, Planejamento e Controle, que dedica um capítulo exclusivo para a função planejamento.